Primeiro, imposto é roubo? Eu não estou afirmando, eu estou perguntando, que fique bem claro. Somente você pode decidir se quer ser arrombado ou se acredita na caixinha mágica de voto escolhendo seu candidato. Ou se no aeroporto ou na fronteira está seu destino libertário. Segundo, globalistas que dominam o mundo só existem até hoje porque existe o Estado. Terceiro, o Estado é um câncer e atualmente o Bitcoin é a principal ferramenta da cura. Seguindo em frente, atenção! Isto não é uma recomendação de investimento. Se você não conseguir vazar do bostil, se não conseguir correr para bem longe dessa pandemia dos impostos nesse regime comuno-socialista, a única alternativa é o desinvestimento. Você precisa estudar sobre elisão fiscal e sobre Bitcoin. Principalmente estude a forma correta de adquirir e utilizar o Bitcoin, que são por via mineração e por via P2P, de pessoa para pessoa, ou trocando produtos e serviços por Bitcoin. Satoshi Nakamoto, quando criou o Bitcoin em nenhum lugar, ele mencionou que você deveria comprar em corretora ou em banco e declarar para o Leviatã. Comprar na corretora ou no banco e declarar o Bitcoin para o governo é a forma correta para o Estado. E você sabe que o governo te obriga a declarar. O governo te obriga a pagar impostos e ainda te convence de que isso é o correto a se fazer. E no final de tudo ainda te chama de bom contribuinte. Eles criam leis, medidas provisórias e instruções normativas, e na maioria das vezes com o apoio da grande mídia. Mas, por causa do medo, todo mundo vai e repete a mesma frase. Olha, eu declaro tudo certinho para o governo para eu não ter problema. E assim, o ciclo se repete todos os anos. Lembrando que jamais eu vou falar para não declarar. Se você atingiu os requisitos para declarar imposto de renda, o melhor é que você declare mesmo, porque senão o parasita estatal vai vir com tudo atrás de você. Porém, existe uma alternativa melhor, uma forma legal dentro da lei, que é fazer a saída fiscal do bostil e ir para o Paraguai, onde tem uma política fiscal muito mais amigável para quem é investidor, para quem é empreendedor e para quem é trabalhador que não quer ser dependente do Estado ou ser roubado pelo mesmo. Mas para isso, você precisa estudar e entender como tudo funciona para não fazer besteira. No Bananil, atualmente, é você que paga a conta de milhões de pessoas que ganham Bolsa Família e não trabalham, não investem, não empreendem e muitas vezes gastam com tigrinho e com bebida barata, que vai saber se está cheia de metanol. Mas que país abençoado esse, né, pessoal? E agora, o governo quer aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5K, ao mesmo tempo que vão aumentar os impostos para quem recebe mais de 50K em dividendos e outros rendimentos que eles chamam de super ricos. Rapaz, tu acha mesmo que a maioria desse pessoal vai ficar nesse país? Ou que eles vão pagar esses impostos sem arrumar uma alternativa para não se lascar e bancar a farra de um governo gastão? Um governo que esbanjanja, mas não vão mesmo. Quem vai pagar isso é o próprio povo com o aumento dos preços de serviços e de produtos. E se a gente falar dos benefícios, privilégios e super salários do serviço público, aí você vai ficar muito puto com a insanidade e a bizarrice que é esse país. Funças do médio e do alto escalão da pirâmide estatal ganham fortunas em penduricalhos que muitos empresários bem-sucedidos não conseguem ganhar. E sabe quem paga tudo isso? Você mesmo, cidadão de bem trabalhador CLT, microempresário e investidor. É por isso que, para muitos, ir embora do BR virou prioridade de vida. Pois todos os dias tem uma notícia de aumento de imposto ou de novas taxas. E tem reforma tributária logo à frente, e tem imposto sobre herança, e imposto sobre patrimônio, e tem IOF, e tem mais impostos, e assim cria-se a pandemia dos impostos. Eles não param, eles estão sedentos por mais impostos. Eles utilizam a palavra arrecadar para amenizar.
mas são cobras insaciáveis pelo dinheiro alheio. Afinal, nem chegamos no final de 2025 e o impostômetro já marcou 3 trilhões. Cara, isso é assustador. Mas o gado é manso, e assim eles vão empurrando a cabecinha. E se o povo não reclamar, eles empurram tudo, pois cobra não tem ombro. Desculpem a forma pesada de falar, mas é necessário uma forma mais agressiva de se expressar para ver se o povo acorda. Enquanto o jovem é desestimulado de trabalhar, criar e produzir, pois é melhor ganhar as bolsas e esmolas de um governo comuno-socialista do que trabalhar. E se você decide ser um empresário nesse país, o Estado vai lá e te pune com burocracias insanas e impostos abusivos. Ou seja, é o país que mais pune aquele que gera empregos e riquezas. E eu não vou passar o pano para o pessoal de nenhum lado político, pois ambos gostam de um Estado inchado e grande. Eu tô ligado que vários de vocês querem que continue existindo supersalários, privilégios e benefícios nas áreas de segurança pública, do judiciário, legislativo e na área militar, e tudo isso com dinheiro do povo. Mas não se esqueçam que a população está diminuindo. Muitos jovens estão indo para a internet, além de irem para outros países. Logo, essa mamata de um Estado gastador não se sustenta. Pois uma hora a curva de Laffer vai cobrar e a arrecadação de impostos vai cair de forma abrupta. E a impressão de dinheiro vai gerar tanta inflação que o Estado vai quebrar. Mas antes disso acontecer, se realmente o regime comuno-socialista se consolidar por completo, a classe média deixaria de existir, ficando apenas os ricos e amigos do rei e os pobres miseráveis, que ficariam recebendo a Bolsa Universal. Falando em Bolsa Universal, isso seria um assunto dentro da agenda globalista. Ou seja, essa ideia de ter apenas 2 classes é algo que eles querem no mundo todo. Mas, voltando para a classe média aqui, o massacre em cima daqueles que estão no meio da pirâmide do Bostil é cruel. O Estado diz que você pertence aos super ricos para te encher de impostos e obrigações. Os seus imóveis, os seus investimentos, o teu salário, os serviços que você presta ou que você paga, os produtos que você vende ou que você compra, estão cada vez mais com impostos embutidos e, na maioria das vezes, o maior lucro vai para o governo, sem ter feito absolutamente nada, a não ser atrapalhar o livre comércio entre o vendedor e o comprador. Nessa classe média, que seria a última esperança de resistência contra o regime, estão trabalhadores CLT, micros, pequenos e médios empresários, autônomos de todas as áreas, influencers, artistas, esportistas e muitos outros profissionais. Também estão os servidores públicos do baixo escalão, que são parte do povão. Lembrando que eu não falo mal do funcionário público que se entrega mesmo ao serviço, e mesmo que de forma ingênua, ele acredita que somente o órgão dele poderia prestar tal serviço para a população. Isso é válido, isso é algo para se honrar. Mas, como eu disse, é uma forma ingênua de pensar, pois se não houvesse os impostos, se não houvesse a impressão desenfreada de dinheiro e também o principal, se não houvesse o monopólio da força estatal, onde só o Estado pode prestar tais serviços, ou seja, se o Estado fosse pequeno, qualquer empresa poderia prestar um serviço muito melhor, muito mais barato e com ampla concorrência, desde que tal prestação de serviço gerasse lucro. Aquilo que não gera lucro, automaticamente, deixaria de existir. Ah, mas e a função social? A função social deveria existir a partir de recursos de doações, e não a partir de recursos que viriam da coação do cidadão para que ele pague devidamente seus impostos, mesmo que ele se sinta sufocado, preso, fraco e sem estímulos para empreender, crescer e prosperar. Pois é, senhores, o governo tira o dinheiro de quem produz para dar para quem não produz? É complicado, viu? Existem órgãos nesse país que são os que melhores funcionam. Adivinhem quais são? Isso mesmo, são aqueles que justamente trabalham na área de tributação, de impostos, de regularização,
de regulamentação de moedas, dinheiros, ativos e investimentos. Também estão aqueles que aplicam multas. Dentre os órgãos públicos que funcionam quase que perfeitamente, estão aqueles que trabalham com essas 3 palavras: multar, taxar, punir. Você pode até discordar, tudo bem. Mas eu te pergunto, sempre que um político ou funça público super bem remunerado estão com problemas de saúde, eles vão no SUS ou eles vão em hospital particular, tipo sírio-libanês? Eu sei. Você sempre acha que o governo só está distribuindo o dinheiro dos impostos de forma errada. Mas não é isso, pequeno gafanhoto. O governo sabe muito bem o que está fazendo. Toda a gastança é de forma proposital. E eles sempre vão precisar de mais e mais para cobrir o rombo que eles mesmos causam. E quando um governo pega dinheiro emprestado, é aí que lasca tudo mesmo. E nesse caso, não é algo que acontece somente no Bostil. Qualquer país, pobre, emergente e até país de primeiro mundo, pode pegar dinheiro com os grandes banqueiros. E aí, o governo precisa desvalorizar a moeda para diminuir o impacto da dívida. E o povo que se lasque. Mas isso é assunto para outro vídeo. Continuando. E teve também taxa das blusinhas. Aumento no PIS e COFINS ao mesmo tempo que querem acabar com eles e criar outro imposto no lugar nessa reforma tributária que estão fazendo, é uma zona total. E quando o investidor apenas pensou em jogar seu dinheiro para fora, o governo já meteu logo imposto em fundos e offshore. E então, aumenta o imposto para a arma de fogo, que é para o cidadão não ter armas e ficar como um gado manso e indefeso na mira dos bandidos, dependente da segurança estatal. E estão tentando aumentar o imposto sobre o JCP, diminuindo o percentual de ganho, que é tipo um dividendo para quem investe em ações. E tentam aumentar o ICMS a todo custo. Também aumento de impostos que fizeram os combustíveis ficarem um absurdo de caros. E se você era dono de uma multinacional próspera, tome-lhe imposto também. Regulação das bets e receba mais imposto. Esse caso das bets, se não me engano, entraram com uma desculpa sobre o vício da população em jogos de azar na internet. Ou seja, é o governo mais uma vez cuidando da sua vida como se você fosse uma criança. O mais bizarro é que as loterias operam por meio do próprio governo. E eu te pergunto, as loterias são jogos somente da sorte? Cara, é surreal como o governo samba na cara do povo. E enquanto você estava no TikTok, eles tentaram novamente aumentar o IOF para compras internacionais e também para compra ou envio de dinheiro. Mas nem tudo eles conseguem. E aí eles partem para o próximo alvo, como, por exemplo, investimentos de renda variável ou renda fixa, que nesse caso sempre tiveram rendimentos isentos, como, por exemplo, LCI e LCA. Calma que tem muito mais. Aquela isenção de até 35 mil para quem fosse vender criptomoedas, em que se você vendesse até esse valor, já contando com o lucro desde que em corretora nacional. Adivinha? Sim, eles querem acabar também com essa isenção. E aí o trouxa, o contribuinte iria pagar imposto. Os políticos e funças envolvidos estão pensando até o presente momento em algo em torno de 17,5% ou 18%. E se ninguém reclamar, eles vão aumentar ainda mais. Pessoal, agora segura essa sopa de letrinhas da quantidade de impostos que existem nesse país. Federais, IR, IPI, IOF, PIS, COFINS e etc. Estaduais, ICMS, IPVA, ITCMD. Municipais, IPTU, ISS, ITBI. Tributos diretos. Incidem sobre renda ou patrimônio. Exemplos: IR, IPTU, IPVA. Tributos indiretos. Incidem sobre o consumo de bens e serviços. Exemplos: ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI. É justamente nos tributos indiretos que a reforma tributária está atuando. Mas o que muda com a reforma tributária? Aprovada em 2023, a reforma tributária sobre consumo substitui 4 tributos atuais por 2 novos e cria um adicional. Os que saem: ICMS, ISS, PIS e COFINS.
Os que entram, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência compartilhada por estados e municípios, IS, Imposto Seletivo, federal, aplicado a produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Esse novo modelo é chamado de IVA Dual, Imposto sobre Valor Agregado, pois unifica os tributos sobre consumo em duas frentes, federal, CBS, e estadual, municipal, IBS. Os impostos sobre renda e patrimônio continuam existindo normalmente, IR, IPTU, IPVA, ITCMD, entre outros. A mudança da atual reforma tributária é focada apenas nos tributos sobre consumo de bens e serviços. Parece legal, né? Mas isso pode facilitar a vida do governo e dos contadores, por exemplo, mas não a sua, empreendedor, trabalhador e consumidor, pois vocês vão pagar o mesmo tanto ou até mais. Sempre é mais e mais e mais impostos. E como já falamos, é a pandemia dos impostos. E por fim, bancos centrais em países comuno-socialistas gastadores vão sempre imprimir dinheiro como se não houvesse o amanhã. Pois é uma forma deles resolverem seus problemas de momento. E quanto mais eles imprimem, mais aumenta a inflação e mais a moeda é desvalorizada. E assim você fica cada vez mais pobre e sem poder de compra. Também, os órgãos responsáveis pelos tributos estão investindo em supercomputadores e inteligência artificial para empurrar taxas e impostos em tudo que eles puderem. O cidadão está cada vez mais encurralado. Mas existem algumas saídas, como, por exemplo, teoria das bandeiras e saída fiscal, porém você precisa entender e ter bala na agulha para fazer esse tipo de mudança fiscal e bancária de grandes valores investidos direcionados para o exterior, talvez também uma mudança empresarial ou até mesmo de residência física. E como já falamos anteriormente, a principal ferramenta da atualidade para quem busca liberdade, aquele que já foi chamado até de arma de guerra criptográfica contra o Estado, o Bitcoin. Dude, I don't have any fucking money. All I have is my creative potential, my spirit, my productivity, and I can sell that directly for Bitcoin without an exchange, without an on-ramp, without an off-ramp. And when I need to buy something, I'll use my digital currency directly, without re-entering your system, to which I was never invited. Shut down the on-ramps, shut down the off-ramps, and I will stay on board. I will stay digital. I won't touch your gilded cage anymore, because I don't need you. I exit. E se você chegou até aqui, comente "Quero mais vídeos sobre Bitcoin". Ou deixe seu comentário para aumentarmos a discussão sobre o assunto do vídeo. Aproveite e compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos juntos revelar o que a mídia não conta. Repita comigo. Estado grande tem um povo fraco. Estado pequeno tem um povo forte. Então já deixa o seu like. Inscreva-se no canal, pois falaremos de outros assuntos que talvez sejam importantes para você. Valeu e fui!